Forasteiros de fé, lições das pessoas não judias na Bíblia. A Bíblia é repleta de histórias de pessoas que, embora não fossem parte do povo escolhido de Israel, demonstraram uma fé impressionante e deixaram lições profundas para todas as gerações. Esses relatos nos mostram que o relacionamento com Deus transcende fronteiras étnicas, culturais e religiosas. Entre os exemplos mais marcantes estão a viúva de Sarepta, a mulher Ciro-fenícia, e o centurião romano. Essas figuras nos lembram que a graça divina alcança a todos que se aproximam com humildade e fé genuína. A viúva de Sarepta, fé em meio à escassez. A história da viúva de Sarepta encontra-se em 1 Reis 17, 8-16. Durante um período de grande seca e fome em Israel, o profeta Elias foi enviado por Deus a Sarepta, uma cidade fora de Israel, para ser sustentado por uma viúva. Ao chegar, Elias encontra uma mulher pobre, recolhendo lenha para preparar sua última refeição com um pouco de farinha e azeite que lhe restavam. A lição de fé. Quando Elias pede que ela prepare primeiro algo para ele antes de alimentar a si mesma e a seu filho, a viúva, embora relutante, obedece. Em recompensa, Deus realiza um milagre: a farinha e o azeite não se esgotam até o fim da seca. A fé em ação. A viúva, mesmo sendo uma estrangeira e com recursos extremamente limitados, confiou na palavra do profeta. Isso demonstra que a fé não está restrita a nações ou religiões específicas, mas é acessível a quem escolhe confiar em Deus. A lição de generosidade. Mesmo na pobreza extrema, ela escolheu compartilhar. Sua disposição em dar, mesmo no pouco, abriu as portas para a provisão divina. A mulher Ciro-fenícia, persistência que move céus. A história dessa mulher encontra-se em Marcos 7, 24-30 e Mateus 15, 21-28. Ela era uma cananeia que se aproximou de Jesus, implorando pela cura de sua filha, que estava possuída por um espírito maligno. A lição de humildade e persistência. Inicialmente, Jesus responde de forma dura, dizendo que ele foi enviado para as ovelhas perdidas de Israel e comparando o pão dos filhos, os israelitas, aos cães, os gentios. No entanto, a mulher persiste, dizendo: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Fé ousada. Sua resposta impressionou tanto a Jesus que ele a elogiou por sua grande fé e curou sua filha. A mulher Ciro-fenícia nos ensina que a fé não se intimida diante de desafios ou aparentes recusas. Quebrando barreiras. Mesmo sendo gentia, sua fé ultrapassou as barreiras culturais e religiosas, mostrando que Deus está atento ao clamor de todos. O centurião romano, uma fé que surpreendeu Jesus. Em Mateus 8, 5-13 e Lucas 7, 1-10, encontramos a história de um centurião romano que se aproximou de Jesus pedindo a cura de seu servo. Apesar de sua posição de autoridade, ele demonstrou humildade ao afirmar que não era digno de receber Jesus em sua casa. Ele acreditava que uma simples palavra de Jesus seria suficiente para curar o servo. A lição de autoridade espiritual. Jesus ficou admirado com a fé do centurião e declarou: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Reconhecendo o poder de Deus, o centurião, um oficial do exército romano e não um judeu, reconheceu a autoridade de Jesus de uma maneira que muitos israelitas não conseguiam. Humildade na liderança. Mesmo sendo um homem de grande poder, ele mostrou reverência e humildade, confiando plenamente em Jesus. Inclusão no reino de Deus. Jesus usou essa ocasião para anunciar que muitos virão do Oriente e do Ocidente para se sentar à mesa no reino dos céus, enquanto alguns dos filhos do reino, os judeus, serão deixados de fora. Outros exemplos de fé não judaica. Os magos do Oriente. Os sábios que vieram do Oriente para adorar o menino Jesus em Mateus 2, 1-12 eram gentios, provavelmente astrólogos ou sacerdotes persas, guiados pela estrela. Eles representam como Deus se revela até mesmo àqueles que estão longe das tradições judaicas, chamando-os para adorar o Rei dos Reis. O bom samaritano. Em Lucas 10, 25-37, Jesus usa a figura de um samaritano, um povo desprezado pelos judeus, como exemplo de verdadeiro amor ao próximo. A parábola subverte preconceitos culturais e ensina que a compaixão não tem fronteiras. Raabe, a prostituta de Jericó. Em Josué 2, Raabe, uma gentia que vivia em Jericó, demonstrou fé ao esconder os espiões israelitas.
poupados, e Raabe acabou entrando na linhagem de Jesus, demonstrando a inclusão de gentios no plano de redenção de Deus. O que essas histórias nos ensinam? Responde a fé genuína, independentemente da origem ou do status de alguém. A fé transcende barreiras. Essas histórias mostram que a verdadeira fé pode florescer em qualquer coração, independentemente de cultura, nacionalidade ou religião. Fundamentais, esses exemplos revelam como a humildade e a determinação em buscar a Deus podem abrir portas para milagres. Inclusão no reino. Desde o Antigo Testamento até o ministério de Jesus, Deus tem mostrado que seu plano de salvação inclui todas as nações. Conclusão. As histórias da viúva de Sarepta, da mulher Ciro-Fenícia, do centurião romano e de outros gentios na Bíblia nos desafiam a repensar o alcance da graça de Deus. Elas nos lembram de que, em última análise, o que importa é a fé, e não a etnia ou a posição social. Em cada um desses encontros, vemos o coração de Deus em ação, acolhendo os marginalizados, ouvindo o clamor dos humildes e demonstrando que seu amor é verdadeiramente universal. Se você deseja explorar mais histórias inspiradoras como essas, inscreva-se no meu canal Leitura Sagrada e ative o sino de notificações para nunca perder um conteúdo edificante.